Você acaba de assistir à estreia da série Por que Odiamos, uma realização da TVN Discovery, idealizada por Steven Spielberg e que investiga as razões pelas quais o ser humano é capaz de agir movido pelo ódio. Aqui no estúdio, nosso colaborador Tony Góes, crítico de TV, vai contar mais sobre essa nova série. Metrópolis de domingo já começou e convida você a acompanhar agora uma entrevista com os produtores e diretores de Por que Odiamos. A ideia de realizar um estudo crítico sobre o ódio para a TV partiu de Steven Spielberg, um dos produtores da série Por que Odiamos. Mais conhecido pelos filmes que dirigiu, Spielberg é também um premiado produtor de cinema e TV. I've been dealing on the subject of hate for many years, ever since the founding of the Shoah Foundation, where we collected 52,000, videotaped testimonies of Holocaust survivors. So I have been in the business of discovering why we hate. Being Jewish and being raised initially in an area where there weren't a lot of Jews, New Jersey was fine. I had no problem with New Jersey. And then I moved west and I encountered anti-Semitism as an elementary school student in my school, several schools. Not widespread and not throughout the entire school, but just small pods of popular kids that would pick on less popular kids, in my case, zero popularity. They actually managed with enough chiding and bullying to make me actually feel ashamed of being Jewish. I felt very much like an outcast. And as I got older, I realized that bullying is a very pervasive tool, and that was my main experience with being hated for something that I had no control over, and something that inside me I've always been very proud of, to be Jewish. And the Oscar goes to, for Taxi to the Dark Side, Alex Gibney and Eva. Para coproduzir a série de 6 episódios, Spielberg chamou Alex Gibney, vencedor do Oscar de melhor documentário por Taxi to the Dark Side. The beginning for me was a phone call from Steven Spielberg. Steven, talked about how important this was, and I couldn't have agreed more. I mean, this is the central issue of our time. Para a direção foi convocada uma dupla de feras quando o assunto é documentário, Sam Pollard e Gita Gendbir. Both of us work and do a lot of films that focus on social justice issues. So this topic is extremely relevant when you're talking about social justice and struggles that involve overcoming hatred in many ways. I was fascinated by the topic. I think it's really timely and important. And also the team. I mean, how do you say no to Mr. Spielberg? Por que os humanos odeiam? De onde vem essa emoção? Tira a mão de mim, cara! Me solta, sai pra lá! Quando o ódio surgiu? Será que é alguma coisa própria da nossa espécie? The world seems to be at this very chaotic stage. And I would like to have thought that the world had changed. I've been around a long time, over 60 years of my life. So I thought that after the 60s and the 70s with student protests against Vietnam and the Black Power movement, I thought America was changing and the world was changing. But what's really fascinating to me and also frightening is how scary the world's become, how people all over the world having to deal with these notions of us versus them, and how this sense of tribalism has grown even more stronger in the past five or 6 years. So I thought that naively that after we did this series, things would change in the world. Os seres humanos possuem uma capacidade imensurável para o amor e cooperação. Então por que às vezes agimos de forma tão cruel? É isso! Como odiamos os norte-americanos! Odeiam a gente? Eu odeio vocês! Não só como indivíduos, mas também como comunidades e nações. I'm really hoping that people will see when they see the series that the middle ground happens to just be about one thing: creating conversation, talking about the things we share in common, not just the things that divide us, that will bring eventually people together. E o Tony Góes já está aqui com a gente. Tony, seja bem-vindo ao Metrópolis. Tony que foi aos Estados Unidos, foi até Los Angeles, para entrevistar algumas pessoas. Eu fui convidado pelo canal Discovery para cobrir
a pré-estreia. Teve uma pré-estreia de gala em Los Angeles. Só que você acabou encontrando e conversando com o Steven Spielberg, assim... Foi uma coisa fora do roteiro, porque o Spielberg esteve na pré-estreia, mas ele não participou dos debates que houve depois da sessão. Então, ele só deu algumas entrevistas para a imprensa com câmera, antes da sessão do episódio. E depois, enquanto isso, eu estava tendo uma recepção para os jornalistas. Eu peguei um drink e comecei a circular pelo ambiente, que era o Museu da Tolerância, em Los Angeles. E desci até o subsolo. De repente, eu vejo um grupinho de pessoas, uma cara conhecida, era ele. E ele estava falando sobre o próximo filme dele, West Side Story. Uau. Uma refilmagem do clássico do Jerome Robbins, West Side Story. Aí eu percebi o assunto, fui chegando com o drink na mão, falei, você tem que ter muita coragem para refilmar West Side Story, né? Ele riu com a minha cara de pau, perguntou de onde eu era. Aí falamos mais do filme, que só sai no Natal do ano que vem. Aí veio uma assessora, percebeu que eu não devia estar ali, falou não... Esse jornalista que está falando aqui com o Spielberg. E aí Pois você é, saiu. justamente. Eu ia começar a perguntar para ele da série... Sobre a própria série. Sobre a própria série, que é muito boa, aliás. Você gostou do que viu? Eu adorei, eu achei muito impactante. Eu conversei também, eu entrevistei aí, fiz uma entrevista séria mesmo, com os diretores, com a Gita Gandbiri, com o Sam Pollard. E a série, ela chega num momento super necessário. É engraçado porque isso é uma ideia do Spielberg de mais de 25 anos. Ele começou a pensar nisso quando ele fez a Lista de Schindler. A Lista de Schindler. E só agora, e há uns 5 anos, ele resolveu pôr a mão na massa e chamar quem iria produzir, quem iria dirigir. E no final entraram a Gita e o Sam, e eles passaram os últimos 2 anos filmando feito louco. Você imagina a quantidade de material que eles têm. Sim. E depois editando esses 6 episódios. E acaba estreando num momento em que a intolerância está na ordem do dia, Exatamente. Está nas manchetes. Coisa que eles nem, quer dizer, não previam que chegaria nesse nível, né? Quando eles começaram Ninguém previu. A pensar na série. Ninguém previu. E outra coisa interessante também é que muita gente conhece o Spielberg só pelos filmes de entretenimento e coisas assim. Jamais pensaria que ele chegaria a ter um interesse tão... forte num assunto como esse, né? O Spielberg, ele é muito ativo na comunidade judaica. Los Angeles tem uma comunidade judaica muito forte, muito rica, de gente ligada ao cinema, e ele é uma das principais figuras dessa comunidade. Ele está sempre envolvido nessas causas, nesses projetos sobre intolerância, antissemitismo. Ele é muito, muito ativo. Vão ser 6 episódios, né? 6 episódios. 6 episódios. 6 episódios vão passar aqui na TV Cultura, sempre, todos os domingos, durante 6 domingos, às 7 horas da noite. A gente vai continuar a conversar sobre esse assunto e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é bem rapidinho, tá bom? A gente volta já já. Internet e mídias sociais. O ódio parece ter encontrado no cyberespaço um meio ideal para sua disseminação. A série Por que Odiamos busca as razões para esse fenômeno global e também sugere que o ódio é um sentimento reversível. Será? Houve um tempo em que a gente achava que o papel da mídia seria como um propagador neutro de fatos. Mas isso mudou. A mídia se tornou um instrumento facilitador para que as pessoas se comportem de forma desumana, propagando o ódio. I don't know that the world has actually become more hateful. I do think that there's definitely we are more polarized in some ways, but I think we're just bombarded with more information. We now have access to, we are a global society. We've gone from being sort of nation states to global society. We are constantly bombarded by news, by social media. It's like a 24/7 sort of exposure, right? O cérebro é basicamente uma série de neurônios que se organiza e se adapta às
experiências. The brain is a very supple, amazing organ, and the brain is very pliable. It's very elastic. Even though the frontal cortex stops growing at 25 years old, the brain can change. It's a changeable system, which essentially means that hate can be unlearned. 50 mil anos atrás, havia outras espécies de humanos. And it made sense in the Stone Age to have a brain that worked like that, because a stranger that showed up could have been a threat. And everything was life or death. But now in this giant global society we live in, our brains have not evolved differently, right? We have not caught up. Será que somos moldados pelo ambiente para sermos bons ou maus? I think the science of it, understanding the notion of brain plasticity and how the brain can change, how inside your brain can change and you can see things a different way, was like a real revelation for me as we were doing the filming. The other thing that was fascinating for me is when I was in South Africa, I had an opportunity to sit with de Klerk and listen to him talk about trying to figure out how to bring South Africa, both black and white, together in releasing Mandela, and the challenges that he faced, and then the challenges that Mandela and the ANC faced, and sitting down with the white people in South Africa. It was amazing to understand that they understood how important it was to avert a civil war in that country, to the complete destruction of that country. To me, what was fascinating was how my sense of things and how I perceive them being in America and then going to certain places and then being on the front lines changed my point of view. 3 dos 10 piores massacres da história dos Estados Unidos aconteceram nos últimos 5 meses. Eles estão com medo de ir à escola por isso. Isso se tornou uma epidemia. The whole idea of the appeal of terror, for example, often does not start as, for example, if you're recruiting for ISIS, they don't say, come kill with us. The appeal is always about love, about a sense of higher purpose, about a sense of belonging to a group, this idea of tribalism. So the hate actually starts with love. And so it's that process of believing that the end justifies the means that allows people to do the most horrendous things while imagining that they're doing something magnificent and good. And that's the thing that is the most dangerous. Os psicólogos costumam se interessar em como pessoas que nasceram num ambiente de afeto e cuidado podem se tornar pessoas terríveis. What this series, I think hopes to achieve is that anything involving hate can never be normalized. That there has to be a kind of objective overview of hate, and this documentary series attempts, to show that this must never be considered a normal thing. Even though right now we are living in what seems a very difficult time, where there is we have leaders around the world who are espousing hatred, and using it as a tool to gain power. I think that there has also been great progress. If you look at the past, there were things that happened, such as you look at the rise of Hitler, right? And terrible things have happened in the past that we have overcome. I mean, if you look at that, hatred and polarization existed then. I think it's just right now we are living in an age of information where we are constantly hearing about it, so it feels exacerbated. O ódio leva ao desrespeito, injustiça social, violência, guerra e até mesmo ao genocídio e ao assassinato em massa. I guess what surprised me is it actually increased my love for humankind. I got to the end of the series and I really saw hope. E nós continuamos aqui com Tony Góes comentando sobre a série. Tony, o Spielberg disse que ele tem esperança nos humanos. Você tem também? Também tenho. A própria série também tem. A série são 6 episódios, né? E a barra vai ficando cada vez mais pesada. O 5º episódio é sobre extermínio, genocídio. O 6º é sobre esperança. Eles trouxeram um especialista justamente para dizer que já há sinais de que o ódio e a intolerância
estão baixando. O mundo está tão polarizado que as pessoas também estão ficando cansadas. E já está começando a baixar a bola. Você percebe isso nas suas redes sociais? Começo a perceber uma exaustão. Assim, as pessoas estão muito cansadas de brigar com estranhos, de brigar por bobagem. Assim, nos últimos anos a gente teve famílias, amigos. Eu briguei com vários amigos, né? Me afastei de vários amigos. Né? Acho que todos nós. Né? Todos nós. Mas é como o Spielberg falou, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Né? A gente está percebendo que não leva a nada e eu já sinto um pouco que essa maré de intolerância está retrocedendo. Algumas pessoas acham que essa questão da violência estaria no DNA do Sapiens, né? Que seria uma coisa meio estrutural. Tem essa questão de que nós, há 30 mil anos atrás, a gente teria exterminado lá com os Neandertais. Pois é. Né? E que agora a gente continua se exterminando entre nós. Os genocídios continuam acontecendo entre nós. É o tal negócio, né? É o tal do cérebro pré-histórico, que é o mesmo cérebro que faz a gente comer demais e engordar, porque a gente não está preparado para fartura, é o cérebro que faz a gente odiar o outro grupo, porque o ser humano, na verdade, ele foi desenhado para viver em grupos de caçadores-coletores. Exatamente. Grupos de, no máximo, 150 pessoas. O caçador-coletor, ele depende de um território para caçar e coletar. Qualquer pessoa que não fizer parte do grupo é um inimigo. É um inimigo, só que a gente não vive mais assim. Só que a tribo agora... A tribo é o mundo inteiro. O mundo inteiro. A tribo tem 7 bilhões de pessoas. Então a gente não pode lidar assim com quem a gente achar que não faz parte da nossa turma, né? Na série eles explicam, eu conversei com os diretores também, que o ódio, a gente é programado para o ódio. É mesmo? No DNA. Ah, sim. Mas esse ódio organizado, né, você ter uma organização que propaga o ódio, não é uma coisa orgânica. É uma coisa... tribal isso, mas a gente percebe isso entre torcidas de times diferentes. A gente teve né? esse caso na Bulgária essa semana, que foi chocante. E foi exatamente o que a série diz. Né, os caras xingando os jogadores negros do time do Reino Unido e não se importando, todo mundo sendo filmado, todo mundo na câmera. Exato. Agora vai todo mundo em cana, mas... é a coisa do grupo, da coragem deles se expressarem. Né? Exatamente. Bom, Tony, muito obrigado pela sua participação ao vivo. Vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite. A gente vê sempre você ali como nosso colaborador. É a primeira vez que eu venho no estúdio. Venha mais vezes aqui. Muito obrigado, Cunha. Obrigado a você. Obrigado. No próximo bloco, a superprodução do Teatro Musical Madagascar. A gente volta já já. Um quarteto formado por um leão, um hipopótamo, uma zebra e uma girafa. Sabe quem são? Estamos falando de Madagascar, que acaba de virar musical, uma superprodução que conta a história do primeiro filme de 2005. Tenho o prazer de apresentar o rei da cidade de Nova York, Alex, o Leão! Acho que o mais importante dessa montagem é falar sobre aceitação, da amizade, de você acreditar no sonho do outro, de você apoiar o outro. I wished I could go to the wild. Toda a confusão de Madagascar começa por causa do sonho da zebra Marte. Eles fogem do zoológico de Nova York e acabam parando na África. A grande dificuldade de adaptar o cinema para o teatro é a animação, porque na animação você pode fazer o que você quiser. E aqui eu dependo muito do trabalho dos atores. A gente tem um apoio muito forte de um telão de LED de 50 metros quadrados, que é um telão que não existe em nenhum lugar do Brasil. É a primeira vez que esse telão está sendo usado. Um lugar onde eu possa ser selvagem e livre, selvagem
Montagem livre, imagina só! Quando eu faço um figurino, obviamente, eu posso te dar um corpo, né? claro. Quando eu coloco uma capa na Marisa Hort para descer uma escadaria no Sunset Boulevard, eu dou um corpo, dou um gesto para ela, eu dou um braço. Sim. A atriz pode até não usar. Nesse caso, eu dou uma coxa para o leão. Eu dou um peitoral para a zebra. O ator já se modifica com aquele ombro, com aquele peito. E aí? Oh, calma, ainda não estou pronto. Espere. Ó, aqui a gente tem a roupa do Melman, que é vivido pelo Ivan Parente. É uma parte da traseira de uma girafa, A parte gente. das pernas dele, aí depois tem toda a parte do pescoço mesmo, que é uma manipulação que ele faz. Ai, esse balanço dessas ondas tá me deixando enjoado, gente. Eu não posso tomar remédio contra enjoo. Eu tenho alergia. Esse aqui é o meu macacão de rei. E tem Já tem a mão do rei. um rei, o rei Julian. O Rei Julian, pra quem não se lembra, é este personagem aqui, que, como você falou, mexe tudo. Que mexe tudo. É a música mais famosa, né, do desenho. Ele é quem ele quer ser. E ele não tá preocupado com o que as pessoas vão achar, se ele é espalhafatoso. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Que é o pensamento do focinho da Glória. E aqui as orelhas. Na realidade, o rostinho dela talvez estivesse aqui, mas a gente coloca o rosto dela aqui, que é o rosto do ator. Como é que eu vou trabalhar segunda-feira no Metrópolis, hein? Vê se não vai fazer sucesso na TV Cultura. No caso dos lêmures, eu fiz a roupa, ela tem um tipo de umas almofadas internas. Pode pegar pra dar uma mostradinha? Que são essa daqui, né? Tem esses 5 sentimentos que dão o volume da bunda, da coxa, da panturrilha, e eles ficam meio soltos no corpo, e a hora que eles dançam, se movimentam, aquilo meio infla, né? Então tem momentos que você quase consegue ver a bundinha do lêmure ali, né? Dentro do corpo daquele ator. Eu vi que se tratava de uma história, de uma fábula que tratava de amizade, de amor e principalmente da liberdade. É um momento que a gente precisa, né? Atualmente eu acho que tem tudo a ver da gente poder ter a liberdade, da gente ter o respeito pelo próximo. Madagascar não é só um desenho, ele fala sobre temas muito importantes, tanto para a criança como também para o adulto. Olá, TV Cultura! Vem pra cá assistir Madagascar. Vem assistir Madagascar. E morreu essa semana em Buenos Aires, na Argentina, o multiartista Patrício Bisso. Ator, figurinista e ilustrador performer, o Bisso foi uma das figuras mais importantes da cena paulistana na década de 80. Com um humor afiado, Patrício Bisso representava divas do cinema e da música. Um de seus personagens mais conhecidos foi Olga Delvolga, que era uma sexóloga russa que dava conselhos hilários. A gente separou, então, um trecho dele aqui mesmo, no estúdio do Metrópolis, em 1980. Boa noite para vocês. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu conversar aqui com a dona Olga. Só vou confidenciar um segredinho aqui, que quem faz tudo nesse show é o Patrício Bisso, um desenhista, radicado há bastante tempo em São Paulo. Ele faz luz, figurinos, tudo isso, e encarna a dona Olga Delvolga. Só que eu não posso falar com o Patrício Bisso, porque quando ele está vestido de Olga, é Olga, recusa-se a qualquer comentário além dele. Ele nem Olga, veio. nem veio, né? Ele ficou lá em casa. Olga, você sabe que outro dia eu li na Folha de São Paulo, onde você escreve e tal, que uma dessas excursões surpresas pela cidade, um ônibus foi parar lá na porta do Opera Room, tal. Todo mundo entrou para assistir seu show, uns casais conservadores, algumas pessoas do interior, estranharam um pouco. Você acha que Olga Delvolga tem condição de ser uma artista popular? Bom, eu fui eleita artista do povo em 1931 lá na Rússia, que é onde importa, né? Eu recebi muita medalha, eu tenho lá para mostrar você a caixinha de música que o próprio Joseph Stalin me deu. Quer que eu mostre? Uma caixinha tão... Quero. Pega lá. Vermelhinha, de veludo e tudo. Uma ordem de Lenin, aqui bonitinha, pode dar o close. Sabe a letra internacional em português?
minha caixinha querida. Vou cantar, hein, Olga? Vamos cantar mais alguma. Bom, uma canção muito bonita, uma canção do Cole Porter, que eu peguei uma versão, do Patrício escreveu uma versão lá, que todo mundo fica fazendo versão do Cole Porter, né? Mas eu acho que não está sendo muito valorizado. Uma bonita música que acontece no final do espetáculo, que é a parte que é no paraíso. Então lá vai, Cole Porter na versão de Olga de Toque, Gabriel, toque. Ok, let's go. Vai, toca. Você está escutando? Estou escutando. Quem está tocando? É o Arcanjo Gabriel.